Olá pessoal, saudações musicais! Bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Renascença é, por definição, um movimento caracterizado pela ideia de renovação, restauração, retorno. Foi este pensamento que dominou a música entre os anos de 1450 a 1600, renovando e transformando a música vocal com motetos e missas, com linhas melódicas mais livres e bem trabalhadas harmonicamente. Foi na Renascença também que a harmonia começou a perder a exclusividade do sistema modal e passou a ser dominada pelo que conhecemos hoje como harmonia moderna ou sistema tonal. Na ideia de fazer renascer a dramaturgia grega, surge nos anos finais do século XVI, portanto, na passagem do período renascentista para o período barroco, um drama musical que se estabeleceu e se desenvolveu ao ápice da perfeição, a ópera. Ajude-nos a divulgar a história da música, assinando o canal e compartilhando esta ideia com seus amigos músicos. Se os artigos musicais aqui publicados te agregam conhecimento, contribua através do blog do Gesiel, agora no Pingback, onde há artigos prioritários a assinantes. Seu desenvolvimento ao longo do tempo passou a envolver vários ramos da arte. Talvez daí venha o nome ópera, plural de opus, obra em latim. E para preencher a obra completa, se faz necessário um grande número de trabalhadores, tornando-se a primeira indústria cultural da história. Os temas mais utilizados no início da ópera eram a mitologia grega e as histórias bíblicas. Ao ser escolhido o tema pelo compositor, o próximo passo era escolher um bom poeta, escritor, dramaturgo, para escrever um texto que deveria ser pensado musicalmente. Este poeta era conhecido como libretista, pois o texto comumente era distribuído à plateia em forma de um pequeno livro, libreto, a fim de acompanharem a história cantada. Os grandes nomes, então, de uma determinada peça operística eram o compositor e o libretista. Eram porque, com o passar do tempo, tornou-se comum o compositor também ser o responsável pelo texto. Pelo caráter histórico dos temas abordados, futuramente, este tipo de ópera foi denominado ópera séria. As primeiras peças eram apenas falas acompanhadas de poucos instrumentos musicais. Mas já apareceram, desde o início, diálogos e monólogos cantados, as árias. A primeira ópera, Dafne, é atribuída a Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini e teve sua estreia na cidade de Florença, com data imprecisa de 1594. Com o texto e a música prontos, passa-se a audição para a escolha das vozes solo, tenor, contralto, soprano, mezzo-soprano, baixo ou barítono. Devido à locação para a apresentação da peça, locais que nem sempre eram apropriados a este tipo de apresentação musical, era necessário que o solista tivesse uma boa projeção vocal, e devido a isso, a seleção dos cantores passava por uma série de estágios, pois o mesmo, além da potência de voz, deveria ter capacidade de representação, a popular presença de palco. Nasce aqui também o termo bel canto, que levava ao uso, muitas vezes ao exagero, da capacidade musical do solista. Como padrão em um período com costumes morais bem diferentes do nosso,
mulheres não eram aceitas no palco, sendo as vozes femininas cantadas por homens, que muitas vezes eram submetidos a procedimentos cirúrgicos de castração antes mesmo de chegarem à puberdade, a fim de manterem as características da extensão vocal feminina. Estes eram chamados castrates. Três cidades italianas destacaram-se na formação estrutural da ópera: Nápoles, Veneza e Roma, desenvolvendo, respectivamente, o bel canto, a orquestração e o coro. O principal nome dessa primeira fase da ópera é, sem dúvida, Claudio Monteverdi. Dentre muitos locais por onde passou, cerca de 30 anos viveu em Veneza como mestre de capela, o principal posto para um músico da época. Já consagrado madrigalista e, por ofício, excelente compositor de todo o serviço litúrgico, inovou na ópera, dando maior importância à orquestra. Na harmonia, fez uso de dissonâncias quando o texto era propício. Aos recitativos e diálogos falados, que até então eram apenas acompanhados por um, ou em alguns casos poucos, instrumentos, à semelhança de um baixo contínuo, acrescentou de forma brilhante toda a orquestra, sem apagar a importância do texto. Para entender um pouco mais sobre a estreita relação entre ópera e orquestra e o que significou Monteverdi para ambos, veja a matéria A Orquestra. Sempre in contrasti, con te si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, por questo basta. Dividido em atos e estes em cenas, a ópera se estendia por um longo período de tempo, fazendo com que a plateia muitas vezes perdesse o interesse no assunto. Como artifício para entreter a plateia entre atos, nasceu um estilo de composição conhecido como intermezzo, uma pequena peça de um único ato aos moldes da ópera, porém com temas mais leves e bem-humorados, com personagens cômicos e relacionados ao cotidiano, levando o público a se identificar com o assunto. Este estilo ganhou tanta importância que em Nápoles se tornou um modelo de ópera em contraponto à ópera séria, sendo conhecida como ópera buffa, especificamente na Itália, pois algo bem semelhante foi realizado na França, sendo nomeada como ópera cômica. Vale ressaltar que, embora estes nomes remetam à comédia, não é essa a realidade, devendo ser considerado a ideia de antagonismo à seriedade dos temas históricos, mitológicos ou bíblicos utilizados até então. La tua disgrazia, e allora dirai che ben ti sta, che ben ti sta, che ben ti sta. Che dici tu? Non è così? Ah, che... Neste estilo, é quase que padrão ser demonstrado dois mundos: a nobreza com personagens ricas e snobs, e não raro o personagem bufão ou cômico, e a plebe com serviçais astutos e dissimulados. Há também um jovem casal que passa por situações adversas até por fim conseguirem ficar juntos. Nesta ideia, quase que comercial, a fim de alcançar todos os públicos e fidelizar o espectador, as óperas bufas passaram a utilizar uma linguagem mais coloquial, mais próxima ao dialeto local. Sempre in contrasti, con te si sta, e su e giù, e qua e là, por questo basti, finir si può.
Há um estilo entre atos, também com o nome de intermezzo, porém apenas orquestral, no qual Monteverdi também se destacou, e pela grandeza da obra, Cláudio Monteverdi será tema de artigo exclusivo aqui neste canal. Então, fique atento e acompanhe nossas publicações. Com a orquestra ganhando importância, começa a aparecer as aberturas, peças orquestrais que podem ser divididas conforme a origem do compositor, italiana ou francesa, com forma ternária em movimentos rápido, lento, rápido. A abertura italiana ficou conhecida como da capo, sendo Alessandro Scarlatti o grande nome deste estilo de composição. Com destaque para as obras de Jean-Baptiste Lully, a abertura francesa se assemelha à italiana, porém seus movimentos são lento, rápido, lento. Estes termos são facilmente explicados no blog do Gesiel, na matéria Gêneros musicais do período barroco. Inspirado nas óperas de Lully, surge em Viena Christoph Willibald Gluck, o reformador da ópera, como ficou conhecido, observando que o público era levado a perder a atenção na peça com áreas interessantes, mas sem ligação entre cenas, áreas, aliás, que devido aos exageros vocais se desligava da importância do texto e da música, aplicou então técnicas que ligavam as cenas com uso de balés e coro, diminuindo os excessos dos solistas, se utilizando do que ficou conhecido como doutrina dos afetos, onde se acredita que a música é capaz de gerar uma diversidade de emoções no ouvinte. Se empenhou em submeter ao enredo o texto, a música e o movimento, sempre priorizando a essência do tema apresentado. O interesse pela obra de Gluck é um pouco abafado pelo fato de ter vivido entre dois gênios da história da música, Bach e Beethoven. Mas a importância da estruturação da ópera é tamanha que o alemão Richard Wagner declaradamente se inspirou em sua obra para criar a obra de arte total, onde se envolve texto, solistas, orquestras, coro, balé, teatro e cenário, extraindo o máximo de cada um, sendo que ele próprio escrevia suas peças. Wagner criou, além da obra total, o que conhecemos como leitmotiv, ou tema musical que caracteriza um personagem, um local, uma ideia ou qualquer outro elemento. Sua importância é tamanha que sua ópera Tristão e Isolda, com cromatismos extremos e rápidas mudanças tonais, é considerada o marco inicial da ópera moderna. Ao longo do tempo, várias casas foram construídas para apresentações que comportassem as óperas. Isso se deve à natureza do tamanho e especificidades das peças, com um grande número de atores e músicos. Wagner, conhecido pela excentricidade numérica de músicos, viu a necessidade de construir sua própria casa de óperas, sendo a primeira com a orquestra ficando logo abaixo do palco. Como conseguiu realizar essa empreitada e toda a sua importância à história da música, veremos em matérias seguintes aqui mesmo no canal No Tempo da Música. Se você chegou até aqui, já deve ter contabilizado a quantidade de operários necessários para a realização de uma peça de ópera, mas não custa repassar: compositor, libretista, solistas, coristas, músicos instrumentistas, cenógrafos, carpinteiros, contrarregas, figurinistas, maquiadores e, com certeza, esqueci de alguém.
Por tudo isso, a ópera pode ser considerada a primeira indústria cultural da história.